É um transtorno que ele tem duas perspectivas, a genética e a epigenética. Então eu nasci e eu preciso ter um ambiente que me propicie. O sociopata já tem essa habilidade um pouco maior e ele vai atuar em situações de destruição não do corpo, mas de tudo que por onde ele passar. Porque falsidade tem a ver com caráter, e caráter não muda, o que muda é comportamento. Terapia atua em comportamento, não atua em caráter. Caráter é o que seu pai e sua mãe te ensinou desde pequeno lá dentro da sua casa. Se não ensinou, meu amigo, esquece. Ou se não aprendeu, né? Porque tem gente que não aprendeu. O falso, ele muda a persona, mas o caráter dele não muda. E eu experimento isso na minha vida, assim. Já pude conviver com pessoas que... E eu tenho uma demora em desacreditar das pessoas. Você estava falando como que a gente conhece uma pessoa. A gente não conhece uma pessoa pela forma com que ela age. A gente conhece uma pessoa pela forma com que ela reage. Essa você pode guardar pra vida. Você quer identificar uma pessoa, perceba as reações dela, não as ações. Eu preciso nascer com alguma questão no software, na anatomia, na fisiologia cerebral, e eu preciso ter um ambiente que propicie a manifestação do transtorno. Então, a gente fala o seguinte, que é um transtorno que ele tem duas perspectivas, a genética e a epigenética. Então, eu nasci e eu preciso ter um ambiente que me propicie. Qual que é a diferença da sociopatia e da psicopatia? O sociopata, ele vai estar na sociedade de forma mais corriqueira, de forma mais comum, e ele, em geral, não chega ao crime. Só 0,3% de quem tem transtorno de personalidade antissocial chega ao crime, que são os psicopatas. O sociopata, ele vai viver no meio da comunidade de forma muito tranquila, ele vai viver na sociedade, o que é muito difícil para o psicopata, por isso transtorno de personalidade antissocial, ele tem uma dificuldade gigantesca de conviver na sociedade. O sociopata já tem essa habilidade um pouco maior e ele vai atuar em situações de destruição não do corpo, mas de tudo que por onde ele passar. Então ele vai destruir sua carreira, ele vai destruir seus relacionamentos, ele vai destruir sua autoestima, ele vai matar do mesmo jeito, só que ele não mata o corpo. Então, talvez essa seja a melhor distinção. O psicopata é mais violento? O psicopata é mais violento, mais agressivo e mais objetivo. O sociopata, ele vai conduzir isso de uma forma que lembra um pouco a empatia, mas sem ser. Então, eu diria que talvez o sociopata ele vai se demorar mais nas questões. O psicopata é mais agressivo e mais pontual. Ele tem um objetivo fixo e ele não está muito disposto a esperar esse objetivo se demorar para que ele concretize. Os sociopatas estão entre nós, então, CEOs de empresa, políticos, aos milhares aí, entre nós na sociedade comum. Mas essas profissões, elas trazem um perfil maior de sociopatia. Psicopatia e sociopatia, todos nós temos traços, o que não quer dizer que se configure. Então, também é importante falar sobre isso. Existem traços, mas para que se configure, tem todas as questões envolvidas. Tanto o psicopata quanto o sociopata, ele vai procurar alguém com 3 características: por vulnerabilidade, pelo próprio prazer ou por algum interesse. Então, eles vão procurar pessoas extremamente vulneráveis ou pessoas que eles têm interesse. Então, vamos supor que o Ferri tenha um network excelente e eu seja uma sociopata. Eu vou querer muito estar com ele, ter amizade com ele, porque me interessa bastante. Ou pelo próprio prazer. Às vezes ele não tem nenhum interesse, a pessoa não é vulnerável, mas ele vai ter um prazer em se aproximar e destruir aquela pessoa. As 3 características que vai chamar a atenção num psicopata para escolher as vítimas. Eu queria te perguntar, André, sobre qual que é o limite, até onde a ciência já chegou hoje em compreender a mente humana, quer dizer, até onde se sabe daquela coisa que é química, que é biológica, que é bioquímica, e até onde ainda tem algum... que é o inexplorado da mente, até onde a ciência já chegou e o que ainda pode ser descoberto, o que ainda não está explicado sobre como funciona a nossa mente. Muito não está explicado, por isso a gente chama o universo da mente. Não sei se você já parou para estudar um pouquinho ou ler um pouquinho sobre o universo. O nosso planeta e o nosso sistema está na Via Láctea. A Via Láctea é uma das milhares de possibilidades dentro do universo. Então, quando a gente fala em universo, a gente está falando de um negócio gigantesco,
que a gente vai tateando aos poucos. A mente humana, ela é um universo e a gente está tateando aos poucos. Atualmente, desde 1990 para cá, com o avanço da neurociências especialmente, e aí quando a gente começa, e o meu doutorado foi exatamente sobre isso, quando a gente começa a estudar a relação mente-corpo, e aí a gente tem exames de imagens, e aí a gente localiza o lugar da satisfação, do prazer, do status, então a gente tem uma aceleração no estudo da mente. Mas a mente ainda é um grande mistério. Eu falo que quando eu fazia o doutorado, a gente ficava muito, eu fiz alguns anos de neurologia e estudei com neurocirurgiões, enfim. Desde as questões emocionais até as questões físicas. Eu vi, por exemplo, uma pessoa chegar no pronto-socorro com 7 tiros na cabeça, 7, com perda de massa cefálica, enfim. 7 dias depois ganhou alta e saiu andando, como se nada tivesse acontecido. E vi uma criança cair da bicicleta e esbarrar a cabeça no paralelepípedo e ter morte cerebral. Então, o cérebro e a mente humana, os dois, tanto o hardware, pensa no hardware como o cérebro, a máquina, e a mente como o software. Eles ainda são um mistério ainda. A neuroplasticidade do cérebro é uma coisa impressionante. A capacidade de mudar, de refazer caminhos, de reconectar, mas também a capacidade de desligar de uma hora para outra. A forma com que as coisas... que nós somos afetados pela nossa própria mente. Então, eu sou uma estudiosa e uma apaixonada pela mente. Porque gente falsa não muda a essência. Porque falsidade tem a ver com caráter, e caráter não muda, o que muda é comportamento. Terapia atua em comportamento, não atua em caráter. Caráter é o que seu pai e sua mãe te ensinou desde pequeno lá dentro da sua casa. Se não ensinou, meu amigo, esquece. Ou se não aprendeu, né? Porque tem gente que não aprendeu. Eu, Andréia, não acredito em mudança de caráter. Uma vez sem caráter para sempre. E a pessoa falsa, o que ela vai fazer? Ela vai mudar a performance. Ela vai mudar a persona, né? No teatro grego, persona era aquela roupa que você carregava e se transformava em outra pessoa. O falso, ele muda a persona, mas o caráter dele não muda. E eu experimento isso na minha vida, assim. Já pude conviver com pessoas que... E eu tenho uma demora em desacreditar das pessoas. Esse é meu calcanhar de Aquiles. Outro dia, eu não sei que texto que eu estava lendo, que alguém falava sobre isso. Qual é a sua qualidade que te atrapalha? Essa é uma qualidade que me atrapalha. Essa é uma qualidade que me fragiliza. Eu sou muito demorada em desistir das pessoas. Isso eu já tratei até em terapia. Eu levo anos, décadas. Eu vou sempre justificar o seu comportamento. Ah, ele não sabia. Ah, é porque ele é doente. Ah, é porque não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que o falso, ele vai só trocando de roupa, até um dia que você tem que desconfiar e cansar de apanhar, né? E falar, eu quero que você seja feliz, meu amigo, mas alguns quilômetros de distância de mim. André, todo mundo deveria fazer terapia? Todo mundo. Nós deveríamos nascer com um vale, um ticket de terapia, para fazer terapia. É igual você me perguntar se todo mundo deveria tomar banho ou se todo mundo deveria comer. Eu não ouso dizer que eu não preciso de terapia, porque toda hora surge um BO. Toda hora surge alguma coisa que eu não sei lidar. E eu preciso ter alguém com uma visão de helicóptero para me dizer assim, olha, vai por esse caminho aqui, que esse caminho é melhor. Vocês atuam muito com a área financeira e são consultores financeiros. O cara, às vezes, ele está lá com maior grana, está imerso naquilo tudo, mas ele não consegue enxergar os melhores caminhos. E vem um consultor de fora e otimiza, fala, olha, se você fizer isso, isso e isso, você vai ter muito maior rentabilidade. A terapia é esse olhar de helicóptero que vai te ensinar outras possibilidades, vai te dar outras vias. Eu acho condição sine qua non, eu acho imprescindível. Eu acho que todo mundo deveria ter o direito de fazer terapia. E quem que deve fazer terapia com um psicólogo? Quem que deve procurar um psiquiatra? O psiquiatra não faz terapia. Tem vários psiquiatras que fazem psicoterapia, né? Ele faz um atendimento psicoterapêutico. Há uma diferença entre psiquiatra, psicólogo e psicanalista. O psiquiatra vai ouvir a sua demanda para que ele saiba como te medicar. Então, ele vai atuar na sua demanda. Agora, se ele atua como psicoterapeuta, ele não está atuando como psiquiatra. Ele tem duas funções. Ele é psicoterapeuta, e tem mesmo. Tem psiquiatra que especializa em TCC, outros em psicanálise. Então, ele é um psicanalista. Então, ele é um psiquiatra e psicanalista. Mas essa divisão ela é importante. O psiquiatra, ele vai ouvir as suas queixas para que ele entenda qual a química está disfuncional e te medique.
O psicólogo atua em comportamento, o psicanalista na raiz do comportamento. Então, o psicólogo vai atuar na folha da árvore, no tronco, no que está acontecendo. Cortar a folha, ver o que está acontecendo, tirar as pragas. O psicanalista vai lá na raiz e entender por que a folha está murchando. Não adianta tirar a folha toda hora, pôr fertilizante, se eu não entendo por que tem lá um problema lá na raiz. Então, o psiquiatra vai medicar, vai ouvir de forma psicoterapêutica para medicar. Ah, mas ele é psiquiatra e psicoterapeuta. Então, ele desenvolveu outra habilidade. E tá tudo certo, isso não é um problema. O psicólogo vai atuar no comportamento, o psicanalista na raiz do comportamento. E como que a pessoa sabe qual profissional procurar? Em geral, quem vai te encaminhar para o psiquiatra é o seu terapeuta, ou o seu psicanalista, ou o seu psicólogo, ou o seu psicoterapeuta. Hoje no Brasil, essa função ela tem várias perspectivas e está tudo bem. Eu acho que tem que ampliar mesmo, eu acho que a concorrência ela é muito saudável. Tem colegas que querem morrer. Para mim, está tudo bem. Eu acho que a concorrência ela é super saudável. Em geral, o psicoterapeuta vai te encaminhar para o psiquiatra quando ele entende que a questão já não perpassa mais por comportamento, mas já é uma questão de disfunção química. Ou um outro médico vai te encaminhar para o psiquiatra. É difícil alguém que fala, eu vou no psiquiatra sozinho. Tem, mas é mais raro. Em geral, você vai por algum encaminhamento. Porque aí você já está falando de uma ciência mais... de uma demanda mais específica. É como ir ao endocrinologista. Alguém tem que te falar, fulano, é hormônio isso aí que você tá passando. Busca um endócrino. É dieta que tá precisando. Aí você já... Ô André, não sei se é uma percepção minha, mas eu queria te perguntar. Efetivamente cresceu muito mais o número de diagnósticos de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade do que o número de transtornos efetivos de déficit de atenção e hiperatividade, ou não? Ou efetivamente a sociedade, o mundo fez com que tivesse uma quantidade absurda maior de pessoas com esse transtorno em 2020 vis-à-vis 1990? Sei lá. As duas coisas aconteceram. O nosso contexto de mundo, ele facilita esse tipo de transtorno. Aceleração, ansiedade, informação demais, demanda demais, ambição demais, tudo isso propicia esses transtornos. Esse é um ponto. Os transtornos podem, sim, por conta do contexto, terem aumentado. Agora, existe um segundo ponto, que é toda vez que uma doença aparece no DSM, de repente nós temos uma enxurrada dessa doença. E essa é uma crítica contumaz que eu faço e já passei por problemas em relação a isso e está tudo bem de novo. Não tenho problema com isso. Existe uma indústria por trás uma indústria a quem interessa muito o diagnóstico, a quem algumas doenças são extremamente pertinentes e interessantes. É um filme que se chama A Máfia da Dor. É um filme real sobre o uso de algumas medicações, baseado em fatos reais, sobre algumas medicações que foram criadas para diminuir a dor num processo oncológico ou de câncer. E como que é aquela história da indústria, né, do Rockefeller. Primeiro eu crio o problema e depois eu vendo a solução. Então, primeiro eu crio a demanda e depois eu vendo a solução. Então, esse filme é fantástico, todo mundo tinha que assistir, porque ele mostra a máfia da indústria farmacêutica. Então, a demanda acontece e depois eu vendo a solução da demanda. Então, de repente, nós começamos a acontecer milhares de diagnósticos de TDAH e de transtorno de espectro autista. Eu não sou uma anti-ciência, eu não estou falando contra a ciência. Eu tenho pacientes com transtorno de espectro autista e transtorno de déficit de atenção. É real, existe, precisa ser cuidado e precisa ser medicado. Todos os que dizem que são ou que aparecem com diagnóstico são? Não. Eu já peguei N situações que não eram. Então, a serviço de quê? E outra, para que você tenha um diagnóstico de transtorno de espectro autista, um transtorno de déficit de atenção, é um diagnóstico demorado, porque leva tempo. Eu analiso o software, não é o hardware. Não dá para fazer um exame de imagem, como a pneumonia, que você faz um raio-x e aparece a pneumonia no pulmão. TDAH, TEA, TOD, não aparece. Então, é muito mais de percepção do que de imagem ou materializada, enfim. Então, é um diagnóstico demorado.
Então, se o seu filho foi no médico e se esse médico saiu aí com esse diagnóstico menos de 3 a 6 meses, rasgue, esqueça. Não é assim que acontece. E isso está a serviço do quê? Estranhamente, são as medicações mais caras da atualidade. Venvance, Atenta e daí para frente. Então, eu tenho aí, até que quebre-se a patente disso tudo, uma indústria que rende milhões com esse tipo de diagnóstico. Quando apareceu quando a Ritalina... A Rita? A Rita, quando ela acontece e ela aparece nos Estados Unidos, no primeiro ano nós tivemos, de um ano para o outro, nós tivemos mais de 200% de aumento de prescrição. Não é possível que surgiu tanta gente assim com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E aí eu falo com pesquisas, eu falo com dados, eu falo com convivência. E eu falo com pessoas que já recebeu propostas de indústrias para que eu pare de falar sobre isso. Então, eu não devo estar falando besteira. Isso é de personalidade. Você estava falando como que a gente conhece uma pessoa. A gente não conhece uma pessoa pela forma com que ela age. A gente conhece uma pessoa pela forma com que ela reage. Essa você pode guardar para a vida. Você quer identificar uma pessoa, perceba as reações dela, não as ações. As nossas ações, elas são pensadas. Então, eu vou lá no Ferre, eu vou fazer o podcast, vai ser assim... Eu tenho um personagem a performar. Mas, de repente, ocorre alguma coisa absolutamente inédita aqui. Entra alguém, grita, sei lá, um ladrão, ou vocês me tratam mal. O que eu vou fazer com isso? Essa é a Andréia. Essa é a Andréia. A Andréia que age não é a Andréia que reage. A Andréia que age é um ator criado, como todos nós temos. Performance. Isso não é ruim. A mãe, o profissional, o policial, a terapeuta, o consultor financeiro, são personas que a gente desenvolve durante o dia. Eu, de verdade, sou a pessoa que reage. A pessoa que tem esse perfil mais agressivo, mais conservador, até em relação a dinheiro, isso tem a ver com personalidade. Porque nós estamos falando de reação, não é de ação. Porque quando você vai chegar lá no final do funil desse cara, você vai perceber que é a reação dele. Não é a ação. Porque a ação é aquilo que você desenha e diz assim, olha, o melhor investimento é por aqui. Mas ele reage... Não, eu quero por aqui, porque eu quero menos tempo, com mais alavancagem, e dali para frente. Essa é a reação. Você pode ter certeza que ele vai ter esse perfil na vida com tudo. Com tudo. É por isso aquilo que eu falei. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócio. Hoje, o ativo mais caro é conhecimento humano. Você quer ter um bom gestor? Ele precisa entender muito de gente. Por que entender de negócios... É imprescindível entender de gente, porque cliente é gente, funcionário é gente, CEO é gente. Todo mundo que está envolvido num negócio, numa empresa, é gente. Então, você não entende nada de negócio se você não entender de gente. No mercado financeiro, você vai perceber que esses caras que querem investimentos mais agressivos são pessoas extremamente ansiosas. Estou errada? Tem um pouco de Pode relação. ser ter uma correlação, sim. Começa a perceber. Positiva e não desprezível. Começa a perceber.